Olá, gostaria de inicialmente saudar a todos os presentes, aos colegas da Unicinos, aos colegas da Universidade Södertörn e também aos da Universidade Federal de Santa Maria, em especial os alunos presentes e demais que estão assistindo a essa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho, sobre a pesquisa que venho desenvolvendo na Universidade Federal de Santa Maria, junto a colegas do nosso grupo de pesquisa. A apresentação que eu vou trazer é um jogo de mentiras e meias-verdades, a circulação de desinformação sobre Covid-19 nas plataformas no Brasil. Então, nesta pesquisa, ela é situada em uma pesquisa um pouco mais geral, que trata do monitoramento e análises da circulação sobre Covid-19, sobre a pandemia, os discursos sobre a pandemia nas plataformas. Como objetivos específicos, essa pesquisa traz observar as regularidades informacionais e as estratégias comunicacionais dos discursos que circulam nas plataformas. Aí, entendendo plataformas de uma forma bastante ampla. Entender que os discursos que circulam nessas plataformas sobre Covid-19, né, encontram-se em um contexto bem específico, que é o da pandemia da Covid-19, mais especificamente tratada aqui com a terminologia que a Organização Mundial de Saúde tratou, que é a infodemia. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto da pandemia, é desnecessário desenvolvermos, nos aprofundarmos sobre este aspecto, visto que a pandemia pode ser considerada como um acontecimento total. Estamos totalmente imersos dentro desse acontecimento desde sua emergência, quando a Organização Mundial da Saúde declara como uma pandemia mundial, ocorrido ainda no início do ano passado. Este acontecimento total, ele vem tomando conta de todas as dimensões da vida social, caracterizando-se, portanto, como uma infodemia internacional, no momento em que as informações falsas, a desinformação sobre a pandemia, atinge um caráter propagador tão letal e tão intenso quanto o próprio vírus. Eu vou caracterizar aqui brevemente alguns números, né, para nos situarmos, sobretudo num comparativo entre a Suécia e o Brasil. Então, eu trago dados que são do dia 10 de junho, a Suécia com um pouco mais de 1 milhão de casos confirmados e cerca de 14.500 mortes. Já o Brasil, uma situação bastante dramática, com mais de 17 milhões de casos confirmados e aproximadamente 476 mil mortos, ou seja, dados bem mais expressivos, né, em relação ao impacto da Covid-19 no nosso país. Aí um comparativo da situação da Suécia, né, no aglomerado semanal, o pico de casos confirmados e mortes ocorreu lá em dezembro, enquanto no Brasil o pico ocorreu apenas no final de março deste ano de 2021. Falando um pouco sobre desinformação e plataformas, um estudo da Escola de Saúde Pública da Fiocruz, um dos importantes órgãos de saúde do Brasil, que inclusive é um dos responsáveis por uma das vacinas que estão sendo mais utilizadas agora neste momento da pandemia, ele apontou que as principais redes de propagação de notícias falsas sobre o coronavírus no Brasil, dados do início da pandemia, ou seja, entre março e abril de 2020, mostraram que cerca de 10% dessas informações circularam no Instagram, mais de 15% no Facebook e cerca de 73,7% no WhatsApp, ou seja, a desinformação circulou naquele momento basicamente através das redes privadas, né, de trocas interindividuais e também de informações que circularam nos grupos de WhatsApp. No Brasil, tem uma importância política bastante acentuada. Esta pesquisa ela analisou relatórios e as notícias falsas recebidas através do aplicativo Eu Fiscalizo, né? Então, essa foi a fonte desta informação.
Dentro do contexto da desinformação, nós também podemos situar, né, esse conceito dentro num conceito maior de pós-verdade, uma vez de que a desinformação, ela pode ser considerada não diretamente como uma estratégia comunicacional, mas como um reflexo deste fenômeno social mais amplo, que está ligado com a divulgação de mentiras, a disseminação de mentiras, né, que ganham mais força quando atores políticos disseminam essas informações. Isso está diretamente ligado com o contexto das eleições norte-americanas de 2016, que apresentaram ao mundo, né, apesar desse fenômeno ser anterior à eleição, esse fenômeno ele foi muito disseminado, repercutido naquele contexto. E a palavra pós-verdade, o termo pós-verdade, se disseminou como característico daquele momento. A sociedade em que as informações falsas tiveram sérias consequências. Wardle e Durkheim falam da desordem informativa e categorizam essa desordem informativa sobre 3 aspectos. A informação incorreta, misinformation, que são informações falsas que as pessoas disseminam, mas acreditam ser verdade. Então, nesse caso, na informação incorreta, não há um dolo, né? Não há uma tentativa da pessoa de informar falsamente algo. No caso da desinformação, há uma intencionalidade, ou seja, deliberadamente a pessoa tenta transmitir informações que podem ocorrer, que podem acarretar diferentes repercussões, né? Então, essas são informações falsas, né, que são disseminadas de forma maliciosa. E também, por último, a má informação, que é aquela informação que é baseada em um fato real, em uma informação real, mas que podem ser usadas deliberadamente para prejudicar pessoas, organizações ou até países. Então, aqui um pequeno quadro que traz essa categorização, né, de desinformação, situando um pouco sobre as plataformas midiáticas. Para entender a pandemia como um fenômeno sociocultural, é preciso focar em sua dimensão comunicacional, e começa por entender que o cenário dos estudos da mediatização do nosso cotidiano, né, pode disseminar e impactar diretamente o comportamento dos cidadãos, que podem ser afetados por interações mediatizadas e que, de acordo com o Fernandes, né, estão cada vez mais intensas, uma vez de que nós, de certa forma, vivemos em plataformas, né? Van Dijk, Powell e Wall analisam a relação entre o poder das estruturas sociais e o poder das plataformas de permearem esses espaços. Os autores dizem que as pessoas podem ser beneficiadas com o ecossistema digital e que hoje, atualmente, as plataformas são o coração do desenvolvimento da sociedade. Um outro conceito importante nessa pesquisa é o de circulação em fluxo adiante, que serve para entender como que essas desinformações são disseminadas através das plataformas, né? Que nós partimos da concepção do autor brasileiro José Luiz Braga, que entende que a comunicação, que os circuitos comunicacionais não estão restritos aos produtos que eles circulam, né? E não estão diretamente mediados pelos acontecimentos, mas sim aos processos interacionais em progresso. Neste processo interativo, momentos mais intensos, comunicacionais mais intensos, podem ser observados em fluxo adiante, ou seja, são fluxos que reproduzem e que repercutem dentro desses sistemas sociais. Os disseminadores de desinformação, portanto, são objeto deste estudo, e eles podem ser caracterizados de 2 formas, como pessoas reais ou como pessoas virtuais. Essas personalidades virtuais condensam uma ampla gama de personagens, né, que são os perfis falsos dentro das plataformas, bots ou robots, que agem em rede
com publicações e também postagens programadas de forma massiva. E no Brasil nós temos isso sendo utilizado como uma estratégia de governo, né, através do governo Bolsonaro, e segundo investigações atuais da CPI das fake news e também da CPI da pandemia, dentro do Congresso Nacional, caracterizaram como o gabinete do ódio, que seriam funcionários especializados em disseminar através das plataformas essas informações falsas. E também, por outro lado, personagens reais que nas plataformas se destacam como disseminadores desta desinformação. Nós podemos citar como exemplo influenciadores digitais, personalidades políticas, homens de negócio importantes e também pessoas comuns, né, que vão então disseminar essas desinformações, principalmente através do WhatsApp. Então, vamos agora falar um pouco sobre esses disseminadores de desinformação quanto à pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, inicialmente, vamos falar desses digital influencers e dos políticos, e, na sequência, dessas informações falsas que circulam nas plataformas. Então, como de influenciadores digitais, eu trago aqui 2 exemplos que foram bastante característicos no ano passado, desta importância dos influenciadores digitais na disseminação de informações falsas sobre a pandemia, mas, sobretudo, como um modelo de comportamento, né, para seus seguidores. Um modelo de comportamento bastante equivocado, diga-se de passagem. Um exemplo que ficou bastante clássico lá no início da pandemia, ainda em março do ano passado, foi o da influenciadora Gabriela Pugliese, que foi, inclusive, um nome que repercutiu ainda bem no início da pandemia como um dos primeiros espaços, um dos primeiros casos de disseminação da Covid, que foi justamente no casamento da irmã da influencer. E o que ficou ainda mais marcado é que esta influenciadora acabou fazendo uma festa com aglomeração logo depois desse casamento, né, o que resultou uma repercussão bastante negativa para ela. Isso também ocorreu com outro influenciador chamado Carlinhos Maia, que foi bastante criticado nas redes e fora delas, pelo jornalismo, inclusive, como um outro digital influencer a fazer aglomeração. Carlinhos Maia também é um nome bastante conhecido por não utilizar máscara. Ele, em nenhuma de suas postagens, em nenhuma das suas aparições públicas, ele utiliza, né, deste recurso que é obrigatório para evitar a propagação do vírus, né? E ele vem se tornando como uma personalidade bastante conhecida nesse sentido nas redes. Ou seja, são 2 influenciadores que atuam minimizando, portanto, essa importância dos cuidados e promovendo ações que são contrárias ao distanciamento social. Como não falar, né, das figuras políticas, sobretudo na figura do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e uma das suas declarações mais contundentes foi a de que ele chamou a Covid-19 como apenas uma gripezinha, lá ainda no contexto inicial da pandemia, mas gradativamente ele também vem manifestado outras posições que vão de acordo com esta postura inicial, né, de negacionismo, de um primeiro momento afirmando que a vacina não seria necessária, inclusive dizendo que ela teria efeitos colaterais graves aos cidadãos e que não seria obrigatória também, né, fato que depois ele desmentiu, veio a desmentir, né, mas há inúmeras comprovações, né, das declarações negacionistas do presidente. Isso também, como eu falei anteriormente, vem sendo investigado pelo Parlamento brasileiro dentro da CPI da pandemia. Aqui um quadro, né, que traz algumas das principais declarações de desinformação feitas pelo próprio presidente ainda no primeiro mês, nos primeiros meses da pandemia, em especial aqui eu trago um recorte no mês de março, que traz várias declarações, entre elas esta, né, de que a Covid seria apenas uma gripezinha,
de que ninguém vai morrer, e, sobretudo, defendendo a cloroquina como um remédio eficaz no momento em que vários órgãos de saúde e a própria Organização Mundial de Saúde já dizia que não havia eficácia comprovada desta medicação. E toda estas mentiras propagadas por esta figura pública repercutiram nas redes no chamado hashtag Bolsonaro Day, que é o dia da mentira, né? Conhecido no Brasil, 1º de abril, como o dia da mentira, e nas redes ficou conhecido como Bolsonaro Day, uma hashtag que viralizou em 1º de abril do ano passado, em razão das mentiras propagadas pelo presidente da República a respeito da pandemia. Uma terceira via, então, a circulação em grupos de WhatsApp, disseminada principalmente por pessoas comuns, reais, e agentes virtuais, os bots e os robots, que trazem, então, informações falsas e equivocadas ou mal interpretadas sobre a Covid-19 no Brasil. Aqui tem 3 exemplos, né? E dentro desse corpus, eu trouxe um pequeno exemplo, né, de um corpus maior que estamos trabalhando dentro do nosso grupo de pesquisa, que são informações que circularam ainda nos primeiros meses da pandemia no ano passado, né? Sobretudo naquele primeiro momento em que as pessoas ainda se debatiam sobre qual a importância da pandemia, qual os remédios a combatê-la, né? E, sobretudo, remédios caseiros e informações com cara de oficial, né? Informações disseminadas, inclusive, com a logomarca de órgãos públicos, trazendo informações falsas de que as pessoas que fossem vistas na rua seriam responsabilizadas com multa, inclusive presas. Para finalizar, eu trago algumas considerações mais do que parciais, são iniciais, uma vez de que a pesquisa está em seu estágio, de que a desinformação, sobretudo nesse contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, é um inimigo muito difícil de combater, porque sua circulação é bastante complexa através das plataformas. Não se trata apenas de postagens com informação falsa ou de informações que circulam de forma equivocada, mas sim de uma complexa inter-relação entre essas figuras públicas e acrescentam credibilidade à informação equivocada que circula nas plataformas. Então, é preciso observar esse sistema de forma articulada, né, sem perder também os aspectos interacionais mais micro das inter-relações, sobretudo aquelas em grupos privados, né, em grupos do WhatsApp, que trazem uma dimensão importante dessas informações falsas que circularam. Nas plataformas, especialmente nos grupos familiares, a gente observa uma circulação bastante intensa, né, desse conteúdo. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a todos pela atenção e fico à disposição para as perguntas no momento das interações durante o seminário. Muito obrigada e até mais.